Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal retomam as sessões plenárias hoje, depois do recesso do Poder Judiciário. Repórter Janaína Camilo. Os ministros que compõem o plenário do TSE retomam os trabalhos em sessão marcada para amanhã desta quinta-feira. Um dos itens da pauta é um recurso apresentado pelo PL contra o governador de Rondônia, Marcos José Rocha dos Santos, e seu vice, Sérgio Gonçalves da Silva, pela suposta prática de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O caso é de relatoria do ministro Raul Araújo, que já havia negado um recurso anterior do PL contra os dois políticos, que foram absolvidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. A sessão será presidida pela ministra Carmen Lúcia, recém-empossada no cargo de presidente da Corte Eleitoral. A expectativa é se a ministra, no retorno do recesso judiciário, se pronuncie a respeito do sistema eleitoral brasileiro, às vésperas das eleições municipais, marcadas para outubro, e em meio à polêmica envolvendo as eleições venezuelanas. Na semana passada, Carmen Lúcia cancelou a viagem de observadores eleitorais a Caracas para acompanhar as eleições que ocorreram no último domingo, após Nicolás Maduro dizer que os votos no Brasil, por meio das urnas eletrônicas, não são auditáveis. Também nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos com pautas importantes tanto no plenário como em processos analisados pelos ministros individualmente. A sessão desta quinta está marcada para as 2h da tarde e ela vai iniciar analisando uma ação contra uma emenda à Constituição aprovada pelo Congresso, autorizando o governo federal em 2022, ano eleitoral, a turbinar programas sociais com mais de 40 bilhões de reais. Também neste primeiro dia, depois do recesso do Judiciário, será decidido se o Estado de Minas Gerais terá mais prazo para a retomada do pagamento da dívida que tem com a União, de 165 bilhões de reais e que vence nesta quinta. O caso está com o ministro Nunes Marques, que nesta quarta-feira recebeu da Advocacia Geral da União uma manifestação para indeferir o pedido feito pelo governo de Minas, já que essa é a quinta vez que o Estado pede a prorrogação do pagamento. Na manifestação, a AGU afirma que as sucessivas medidas concedidas para garantirem um alívio imediato no fluxo de caixa do Estado de Minas Gerais estão, ao fim, erodindo com as contas do Estado autor e que a União entende como imprescindível a sinalização de comprometimento de Minas Gerais com o reequilíbrio fiscal, com, no mínimo, a retomada do pagamento da dívida, ainda que no modelo como do regime de recuperação fiscal, para que seja possível cogitar-se eventual abertura de procedimento conciliatório. Outro assunto que vai ser discutido no Supremo nesta quinta-feira é o chamado orçamento secreto, em uma audiência de conciliação entre Executivo e Legislativo, conduzida pelo ministro Flávio Dino. Para o ministro, embora a prática tenha sido considerada inconstitucional pelo STF, não há comprovação de que a decisão do Supremo esteja sendo cumprida pelo governo federal e pelo Congresso.